esperando o pessoal entrar aqui pelo perfil do Arquivo Punk Rock do Sul. Ó, temos 2 pessoas, 3, 4, 5. Ó, tá crescendo. Agora estamos esperando entrar o nosso querido amigo Andrei do Calotas Cromadas, isso? Para chamar ele para a conversa de hoje aqui pelo Arquivo Punk Rock do Sul, para a gente falar da coletânea de bandas independentes antifascistas. É isso? Que eu sempre erro. Isso, estamos esperando então o... Corrijam, Andrei do Calotas. Aí, tá certo, acertei o nome dele. Então tá, por favor, Andrei Calotas, peçam para solicitem para entrar na nossa live aqui interativa pelo Arquivo Punk Rock do Sul. Enquanto isso, deixa eu ver o que eu vou fazer. Mandar um abraço pro Jones Peroni. Mandar um abraço para as outras 9 pessoas que estão com a gente aqui pelo... O que eu tô ouvindo? Agora eu tô ouvindo Hermano Chiapas, Democracia Racial. Deixa eu ver. Vocês conseguem ouvir? Ó. Tô ouvindo aqui a coletânea do Arquivo Punk Rock, né? Coletânea antifascista. E antes disso, então, só pra não ficar chato, vou tocar aqui um pouquinho do que eu tava ouvindo. Vocês conseguem identificar? Ó, Calotas entrou. Calotas entrou. Hard Times. Porra, pera aí, aqui. Vamos ver, vamos aguardar, aguardando, Calotas Banda. Aguardando, ó. Salve, olha aí. salve. Salve, André. Beleza? Como é que estamos? Tamo tranquilo, cara. E tu, como é que tá? Muito, até agora tentando e não estava dando certo, mas agora rolou. Aqui a gente sempre dá um jeito. Só que rolou ao contrário, né? Rolou ao contrário. Na verdade, para Calotas entrevistar a Strogonoff, né? Strogonoff já entrou no sábado com o Jordano, falando com a Vomitose e com o Harrison. Então agora era para entrar, né? Como não deu, a gente dá o nosso jeito, né? Mas eu te entrevisto igual, sem problema. Pode ser? Pode, cara, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui, na verdade, para bater um papo que a gente não se conhece, né? Não se conhece, e fomos unidos pelo Arquivo Punk Rock do Sul, pela coletânea antifascista, e estamos aqui para trocar um papo, né? Sim, exatamente isso. Esse intercâmbio aí regional, digamos, né? Que está sendo bem bacana, assim, acho, para todo mundo, né? Várias entrevistas legais, vários depoimentos assim, interessantes. E vamos que vamos, né? Estamos para contribuir um pouco também. Vamos aí, vamos contar um pouco das nossas histórias, né? Da Strogonoff e da Calotas. Eu acho que pode começar pela... Eu tenho uma história interessante com a Calotas, assim. Vocês agora no Instagram são Calotas Banda, mas eu acho que vocês eram Calotas Cromadas antes, né? O perfil. Sim, é o sobrenome, né? Sim. E eu tenho uma história interessante foi o seguinte: vocês me adicionaram no Instagram, acho que foi no final do ano passado, uma coisa assim. E eu me lembro que eu não aceitei no início. Porque o símbolo da banda era uma roda e tinha calotas cromadas. E aí eu olhei assim, tá, mas o que essa mecânica tá querendo me adicionar? Eu só vi o nome e digo, tá, deixei, esqueci. E aí em fevereiro, março desse ano, a gente fez uma live com o do Rock. Pelo Minuto do Rock, o canal dele, que também é muito legal, apoia. E aí eu não sei o porquê, ele comentou assim, porque a banda Calotas Cromadas. E aí tu pode, se tiver essa live ao vivo, tu vai ver que eu jogo o corpo pra trás e faço assim. Aí eu digo, é uma banda. Agora que eu entendi. Daí eu fui lá e eu ia adicionar na live mesmo. Eu digo, tá, fui lá e digo, guardei o nome assim, digo, tá, vou lá adicionar os caras, porque os caras são banda, não são uma mecânica como eu pensei que era.
Mas se for procurar no YouTube, vai aparecer junto com mecânicas, né? Sim, com certeza. Seria a mecânica do rock, por exemplo. Então eu vou começar te entrevistando, então. Pode Então ser? tá, claro. Eu já conheço a banda de vocês há um tempo aí, né? Desde o ano passado eu venho acompanhando aí. E aquela pergunta bem clichê, né? O porquê desse nome, né? Ah, bom, a Strogonoff, ela surgiu em 2003. Eu e o Jordano, que somos os fundadores, a gente tinha uma outra banda chamada... Na verdade, eu fui participar da banda chamada Loucos de Cara. Essa banda, ela se dividiu por alguns motivos, muito até pelas características dos integrantes, né? Uma, eu e o Jordano, que somos mais uma parte punk e hardcore, formamos a Strogonoff, a outra formou a Redoma, que é uma banda que seria mais pro metal, assim. E a gente tinha vários nomes. Vários nomes. A gente tava pensando. O nome da banda mesmo era para ser Chupa Trago. Chupa Trago. Aí, só que tem um porém de ser Chupa Trago. Primeiro que já existia um bloco, né? Que a gente ia pegar o nome desse bloco que existia, que era Chupa Trago. Só que o Jordano, ele não bebe. E eu bebo muito pouco. Aí não faria sentido a gente ter uma banda com nome de bebida se a gente não pegava. Esse nome não encaixava com a gente, né? Então a gente ficou chutando um monte de nome e a gente pensou em estrago. E aí eu me lembro do negócio do Strogonoff, que seria o estrago on-off, na verdade, né? Porque a gente Eu nunca... tava pensando né? É, Estraga mas não... off. Mas não foi, todo mundo pensa que é por causa do Strogonoff que deu errado, que daí tu chama de Strogonoff. No nosso caso é assim, a gente meio que assumiu essa característica, porque nós nunca fomos pessoas, vamos dizer, rebeldes, que fossem pessoas muito ativas no sentido assim, a gente não é um cara pilhado 100%. Então a gente entra no palco, a gente faz o nosso estrago e a gente desliga. Então seria o estrago on-off, né? E aí que surgiu o nome da Strogonoff. Mas então eu vou te entrevistar também. Agora eu quero saber por que Calotas Cromadas. E desde quando vocês existem? Cara, o Calotas Cromadas assim, surgiu lá em 2000, né? Março de 2000, eu acho. E surgiu assim esse nome de um CD de piadas, assim, acho do João Kleber, se não me engano, sabe? Uma coisa bem nada a ver. E daí os dois camaradas que tocavam juntos falavam, quem sabe a gente bota o nome da banda de Calotas Cromadas. Né? E pra mim, assim, eu não sei se curto ou não curto, mas é uma história bem simples e nada a ver. Né? Eu vejo apenas como um nome, né? Que não, como falou, parece um nome de mecânico, não tem nada a ver com o nome de banda de rock. Mas foi por essa história, vindo de um CD de piada lá desse cara, acho que o João Kleber ou Ari Toledo, não me lembro, cara dessa época. Mas uma coisa bem nada a ver, né? E até 2010, assim, a gente manteve o Calotas Cromadas e agora a gente está se identificando só como Calotas mesmo. Só como Para ter Calotas. uma identidade assim mais rápida, só uma identidade visual, sabe? Não Sim. tanto pela linguagem, mas pela apresentação visual. Nós fizemos esse login que alguém te usa aí no Instagram e estamos socando, né? Tentando e sobrevivendo. E vocês são do litoral norte, pelo que eu vi e pelo que tu falou também. Nós somos do litoral norte. A maioria hoje reside em Terra de Areia, mas tem um morando em Capão, outro, eu estou falando de Arroio do Sal, né, que é uma praia perto de Torres, 30 quilômetros. E quando a gente se encontra, nosso QG hoje é Terra de Areia e Capão Novo. Então a gente tem mais ou menos duas sedes. E a gente resolveu dar uma abreviada no nome, assim, também, por a gente não tocar hoje só o punk HC, né? Hoje a gente, assim, deu uma abrida um pouco maior no leque, assim, né? A gente tem blues hoje, tem um rap rock, então a gente tá misturando bastante coisa, assim, só para desligar um pouco daquela época que a gente era fidedigno ao punk HC, né? Não que a gente não toque no punk HC, também toca, mas a gente deu uma abertura nesse leque. A pergunta da Lê é muito interessante e a pergunta que eu faria também. Como é que vocês veem a cena de rock, cena de música autoral no litoral gaúcho?
como a gente vê no litoral, É. de duas formas assim bem específicas. Primeiro, assim, tem muita banda boa, sabe? A gente tem ali em Torres, tem algumas bandas, Shangri-La tem banda, Capão tem banda, muita coisa boa e coisa autoral, assim, sabe? Só que eu acho que esbarra, assim, como eu vejo, assim, em Porto Alegre também, que é a falta de espaço, né? Aqui Uhum. é totalmente o lema funk mesmo, né? It's yourself, tu faz a festa, tu faz tudo, né? Então é basicamente assim, quando rola alguma coisa, é criado pelas bandas. E tem um ou dois bar parceiros, assim, né? Mas é muito pouco. Mas de que a cena é muito rica musicalmente, assim, no rock, né? Posso citar alguns nomes que tem, ó. O Paralelo, tem Social Mask, tem Abraço de Gol, Torrica Hardcore, tem Mérito. Pô, Ah, tem muita coisa bacana, assim. a gente conhece o pessoal de Imbeca e são os piratas siderais, né? E dá para considerar também, exatamente. Então tem uma galera boa aí fazendo música autoral aí de qualidade, assim, considerando, sabe? Só esbarra nessa questão, né, cara, do espaço para tocar e quando tem, às vezes, não dura muito o espaço, aquela história de sempre, né? Mas E por, considero uma cena bem rica. e por ser litoral, assim, vamos dizer, basicamente, não sei, tô chutando. A cena seria de dezembro a março, Não, a cena seria o o ano ano inteiro. inteiro, né? O ano inteiro. Vocês, o bar Mas continua não com uma aberto durante o ano quantidade, inteiro. não com uma quantidade de shows que a gente gostaria, né? Uhum. É por demanda, né? A gente sabe, a gente tocou nos Signos aí, no Signos Pub, vocês já tocaram também várias vezes. Eu não sei como é que funcionava para dar um parede. A gente fechou o signo, só para te avisar. Pois é, é verdade. A gente estava lá quando o Signos foi interditado. Foda. Infelizmente. É É foda. o que acontece. Então, pô, ali o melhor pico que teria para ter um pub de punk rock, né? Infelizmente Sim. acontece isso. Aqui é muito assim, né, cara? Os lugares vão fechando, às vezes, quando falou, só abre no verão, Só mas abre no é verão. geralmente explorar o artista, né? A gente, assim, é muito, muito no amor, né? Então, às vezes, não Sim. vale a pena se você está tocando muito, se tu vai ter muita despesa, melhor tu lançar o teu som na net aí, curtir, ver o que que dá. Sim. É, a gente tem agora essa facilidade de ter internet, né? Uniu, né? E facilitou para o pessoal, em especial, assim, que não tem uma cena, não tem uma cena não, mas vamos dizer assim que é meio difícil de divulgar na própria cidade. No fim tu lança, Sim, joga na internet, faz essas conexões, que nem a gente está fazendo aqui, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, e aí a gente tem um jeito de espalhar, né? Nosso som por aí. exatamente. E vamos falar um pouquinho da coletânea aí, meu? Vamos tocar ficha. Vamos tocando ficha. Então, eu queria falar um pouquinho do som de vocês aí, que, pô, me agradou pra caralho, aí, queria dar os parabéns. Não sei Obrigado. se quer contar um pouquinho da história desse som aí. Pra mim, me lembra, assim, um hardcore californiano, não sei se é a ideia. Sim, vamos dizer, Estamos Todos Perdidos, ele faz parte do nosso único álbum que foi lançado ano passado, né, que é o Plano B. Plano Essa B, né? música, ela foi, isso, a gente lançou, e o Plano B, ele é meio que uma junção de todos os anos da Strogonoff, né? A gente tem músicas de mais de 10 anos, músicas de 5, e essa, que é Estamos Todos Perdidos, ela foi feita só para esse álbum. Tanto que o baixista que gravou a música, que é o Maia, ele nunca tocou com a gente. Ele simplesmente entrou no estúdio e gravou. Ele Ah, sim, simplesmente, a gente nunca ensaiou a música. A gente chegou lá e pá, tá aqui. E a gente tinha que gravar rápido porque ele tinha que viajar. Então, essa música foi composta, foi a última música a ser gravada pro álbum. Ela é letra do Jordano. Eu gravei a guia em casa, cheguei lá, gravei a bateria. E depois da bateria que eles descobriram como é que seria a música. Porque eu gravei do meu jeito. Eu fiz as paradas do meu jeito. Eu e o produtor, que é o Pacote, a gente foi lá e definiu a música na bateria. Quando gravamos a bateria, vai dizer, ó, aqui nós vamos botar um violão, aqui vamos parar, aqui tu faz desse jeito. E ela é uma música que, vamos dizer assim, ela se encaixa muito na proposta da coletânea, né? Estamos todos perdidos, quer dizer, é básica. E é um punk rock californiano, é a nossa influência. A gente tem muito esse do HC californiano. E a gente pegou
pegou essa vertente e fez essa música, né? Bom, no FX, no FX bala. total, é bala. E aí a letra do Jordani, ela encaixa bem com essa proposta do que foi a coletânea, né? Então ela é uma música que fala sobre, vamos dizer assim, que a gente é definido não pelo que a gente é, mas sim pelo ambiente. A gente seria como se fosse um rebanho, né? E que as pessoas, mas que no fim vai dar tudo certo, né? Que a gente vai conseguir sair disso. Mas no momento estamos todos perdidos. Muito boa a música, gostei pra caralho. E pra ti, assim, o que é antifascismo? Assim, o que tu vê como um antifascismo hoje? É assim, eu pensei muito, né, nessa. Eu sabia que essa pergunta ia acabar aparecendo, né? E teve no grupo que a gente está ali por causa do arquivo punk rock, acho que teve uma definição acho que foi até da Julia Bart. Ela disse assim, ó, não importa se tu é antifascista, interessa tu não ser fascista. Tu não precisa brigar ou dizer que tu é antifascista. Tu não sendo fascista já serve. O antifascismo, eu vou dizer assim, a gente também é uma banda que não faz letras políticas, a gente não faz uma crítica direta a governos ou a qualquer outras coisas. A gente faz uma crítica mais comportamental, a nossa letra é mais de comportamento, relacionamento e diversão, né? Porque eu vejo a música mais como diversão, mas ela tem esse caráter também informativo. E o antifascismo, para mim, hoje ele representa muito o que seria o não à homofobia, o não ao racismo, o não ao machismo. Na verdade, ele sobressai esse negócio do antifascismo como própria. Vamos dizer assim, o antifa, ou essa coletânea, mais é assim, ó, cara, vamos juntar tudo que é diferente. Independente se a letra for crítica ou ela for de diversão, vamos dizer assim, cara, tem coisa errada. A gente pode se divertir, a gente pode ter letras de tudo que é tipo, mas vamos focar assim, cara, tem coisas erradas aí. E independente da gente não se posicionar politicamente, seja esquerda, seja direita, as coisas erradas continuam sendo erradas. A gente tem que brigar pelo certo. E é por isso que a gente participa. E uma das coisas também muito legal é que a gente participa com duas bandas que para mim são históricas e fazem parte, pelo menos da gente, assim, como o Stragonoff, que é tanto Replicantes como o Dead Fish, né? E pra gente isso também é importante. E ele sim, e o Dead Fish sim, faz uma letra direta. Vamos dizer, eu não conseguiria fazer, então eles fazem perfeitamente. Muito boa. Eu fecho contigo nessa também. Eu acho que o antifascismo é tudo que combate as injustiças de hoje, né? Muita coisa assim, e o cidadão de bem veio para mascarar muita coisa errada que está sendo feita, né? Então, muito complicado isso, né? Porque Sim. alguns valores que são fascistas hoje foram internalizados como uma coisa normal, né? Uma coisa adequada, uma coisa para defender um tipo de pessoa, né? E as pessoas vão internalizando isso jogando isso na sociedade como normal, né? Eu acho que o nosso combate vem a esse pensamento, né? Eu vou dizer assim, a gente teve uma certa discussão se a gente entrava ou não entrava nessa coletânea pelo nome antifascista. E eu vou dizer o que me fez mudar, na verdade, um pouco a posição assim de entrar nela. Foi a questão que eu li na Folha, na verdade, acho que foi um filósofo, ou um pensador, que ele falou assim, ó, o, os a tolerância ela tem um limite. Nós somos tolerantes. E nós somos tolerantes até com os intolerantes. Só que chega um ponto que se os intolerantes eles crescem demais, o que era tolerante ele vai ser esmagado e não vai ser mais ouvido. Então chegou um ponto que não dá mais para tolerar. A gente tem que se posicionar e dizer que é errado. Enquanto músico, a gente tem a música a nosso favor. Então vamos fazer desse jeito. Mas, eu queria que falasse um pouco aí sobre os clipes aí de vocês aí, que são bem massas, assim, bem produzidos, um ótimo roteiro, assim. Como é que vocês fazem, como é que funciona todo esse processo aí?
Bom, a gente fez vamos dizer assim, quando a gente pensou o plano B de uma maneira bem, a gente, quando conseguiu formar uma banda, a gente conseguiu definir assim, nós somos 4 integrantes, vamos investir nisso. A gente sabia que a gente precisava de uma identidade visual. A gente precisava lançar clipe. Porque hoje, por bem dizer assim, tirando um Spotify da vida, é o YouTube. Então a gente tem que mostrar a nossa cara. A gente tem que ter uma identidade. A gente tem que mostrar coisas que não sejam só a música. Que tenham alguma ideia legal por trás. Então a gente sempre pensou coisas diferentes. A gente sempre quis fazer coisas diferentes do que está no momento. A gente começou essa nossa carreira de clipe profissionalmente, a gente fez clipes ao vivo, mas nada produzido. Mas a gente começou a trabalhar em roteiros. A gente sempre pensou assim, cara, como é que nós vamos mostrar visualmente as músicas que a gente faz? E a gente sempre conseguiu fazer isso. Então no primeiro, o primeiro clipe que deu origem a tudo foi O Último Dia, foi gravado pelo Márcio Schenkel. Márcio Schenkel que já trabalhou com os Horácios, já trabalhou com os Torto, já trabalhou com muita gente aqui. E a gente foi em busca dele porque a identidade dele nos clipes era muito clássica, assim. A gente, o cara sabe dirigir, tem história. E a gente foi lá e investiu nele. No segundo, a gente tratou com um cara que a gente já tinha trabalhado ao vivo antes e que fez bons trabalhos, muitos bons trabalhos, que é o Billy Valdez. E aí nós fizemos o segundo clipe de Entediado. Chamamos a galera, chamamos muitos amigos que não são fãs, a gente não pode dizer que são fãs. A gente chamou toda a galera e disse, cara, canta essa música aí pra gente, mostra o Entediado, mostra o que tu faz pra sair do tédio. E a gente a gente tinha uma ideia meio do clipe de All I Want, do A Day to Remember, que ele chama várias bandas também, várias pessoas para cantar. Isso também não é uma ideia comum, o Me First and the Game Games já fez. A gente, não, mas vamos chamar o pessoal daqui, vamos juntar. E a gente fez isso. Legal, né? Sim, cara, e a gente, e a galera se dedicou. E a gente fez o Entediado versão quarentenada aí, que é o nosso clipe acústico. E a galera também, cara, a galera se empenhou de novo, assim, eu acho que o Entediado a gente deve muito a esse pessoal, né? E aí a gente fez esse clipe Entediado, fez o Último Dia, e aí, só que isso é muito cansativo pra gente, enquanto banda, né? Vamos dizer assim, todo mundo trabalha... Entediado acústico. Peraí, repete? Quanto tempo levou o processo do entediado acústico? Eu vou dizer que Entediado acústico, a versão, o áudio eu gravei a bateria que seria só a borda, e o violão e os backing vocals eu gravei num sábado aqui em casa. O Jordano gravou numa segunda, cantando no celular, e a gente mandou para o pacote para produzir de novo, e o pacote produziu em uma semana. Botou teclado e produziu. E aí a gente mandou pro Billy, e aí o Billy, com algumas imagens nossas, eu acho que ele demorou em torno de 1 mês e meio, 2 meses para ficar pronto, assim. A gente dependia muito do pessoal nos mandar os vídeos, a gente agrupar e mandar pro diretor, editor, fazer os cortes ali. E vocês manjam bastante dessa parte assim, de edição e coisa também? É assim, provavelmente a nossa idade é muito próxima. E provavelmente, como já falou que é punk, HC, nós temos a mesma raiz. Eu aprendi a fazer sites por conta da banda. Eu aprendi a editar música por conta da banda. Eu aprendi a editar vídeo por conta da banda. Então, na verdade, eu edito os vídeos, alguns, né? Os que são mais, vamos dizer assim, mais fáceis, que não precisam de muito efeito. E foi basicamente tentativa e erro. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E esses clipes mais produzidos, daí sim, aí a gente tem que deixar na mão de profissional. E a gente sempre procura profissionais da área, né? Aqui do Rio Grande do Sul, em especial, né? A gente tentou de fora, mas é meio difícil. Até, vamos dizer assim, a gente tem um clipe feito por um cara fora do Rio Grande do Sul, que é o Musa Cyberbio Cibernética. Que é o clipe que a gente pegou
cenas de jogos, que é o cara que editava o 16 bits da Depressão, e esse sim foi de fora. E aí esse foi o único que a gente conseguiu fazer fora. E como é que é o nome daquele que tem os bonequinhos, aquele? Esse seria o nosso quarto clipe, que aí foi feito pelo Jubileu Carniça, Jubileu Arts, que é dos Carniça de Canoas. Esse é sob Foi ele? controle. Foi ele que fez. Ele pegou um personagem que já era de um histórico dele, enquanto editor ou diretor, que é o Power Ranger, que é o Ranger Vermelho, e ele tinha o seu escudeiro, que é o Dolado. E aí ele encaixou esses dois personagens dentro da letra de Sob Controle, que é uma letra que fala sobre videogame, sobre a relação da pessoa com o videogame. E aí encaixou todas. Ele manja muito disso, de edição de bonecos e de efeitos. Cara, ficou um clipe assim, ó. A gente, esses dois clipes, tanto Musa como Sob Controle, a gente deixou, aliás, todos a gente mais ou menos que faz isso. A gente dá a nossa ideia, mas deixa o diretor tomar conta dele. Pô, e foi do caralho, meu. É o clipe mais visualizado da nossa banda. Eu achei muito bom todos eles. Não gosto muito dessa história de favorito ou não favorito, né? Mas dos que eu assisti de vocês, esse é o meu favorito. E aqueles bonequinhos são de vocês mesmo, moleque? Não, é tudo do Jubileu. A gente perguntou se ele queria alguns bonecos nossos. A gente falou, a gente consegue alguma coisa. Ele criou os nossos bonecos também, né? Dá pra dizer assim, a banda foi ele que criou com massinha. É um trabalho absurdo. Assim, ó, todos os méritos a ele. E foi muito demorado esse também, ou não? Esse foi um pouquinho. É que geralmente é 1 ou 2 meses. Porque como ele tem que fazer mais ou menos um stop motion, né? Ele teve um stop motion ali, teve a edição, vamos dizer assim, chroma key dos bonecos. Então ele também demorou em torno de 2 meses, por aí. Mas foi um resultado demais, né, meu? Vale muito a pena e vou dizer que provavelmente mês que vem, provavelmente não, certamente mês que vem a gente lança um novo clipe, agora com atores profissionais, uma puta de uma edição, uma puta de uma direção, e em breve a gente vai lançar um teaser aí, e, cara, eu vou dizer assim, a gente deu um salto bem grande. Espero que o pessoal goste. Primeiramente, essa informação, eu você já tinha passado, não vi. Nós vamos divulgar semana que vem maiores informações. Vamos deixar um pouco no mistério. Massa. E é um som inédito ou não? Não, a gente está fazendo tudo. Esse é um dos problemas, assim. A pandemia, claro, ela nos atrasou. A gente estava fazendo coisa nova, estava pensando coisa nova. Ia gravar, ainda pretende gravar pelo menos no início esse ano. Mas só que a gente lançou o plano B e a gente pegou e olhou todas as músicas, assim. E todas as músicas a gente consegue ver um clipe. Então a gente quer aproveitar ao máximo o plano B, porque ele é muito visual pra gente. Então a gente vai insistir ainda no plano B. Tem coisas novas que vão surgir, mas a gente vai insistir no plano B. E falar no plano B, quer falar um pouquinho sobre esse álbum aí? Onde é que foi feito ele? Mixagem, masterização. É muito bom, né? Cara, eu vou chover no molhado. Vou dizer que realmente ele é muito bom. Ficou bem melhor, assim, né? Ele teve uma pegada mais moderna e mais, vamos dizer assim, mais aberta do nosso som. Nosso som ele é um pouco mais... Ele deu um salto de qualidade, assim. A gente gravou durante o ano de 2017, 18? Deixa eu ver se eu me lembro. Não, foi todo 2018. 2018, 2019, na verdade. A gente gravou no Rio Valley Studios, do Davi Pacote. Nossa ideia era fazer 2 EPs. A gente ia gravar metade no Rio Valley e metade em outro. E aí, como a gente ficou, a gente tomou um pé na bunda de uma produção, de uma outra coletânea. E aí, de raiva, a gente gravou o plano B. E aí, nessa... Valeu, Cara, valeu muito esse pé na... É que aquele negócio, às vezes o pé na bunda te faz andar. Mas é que, na verdade, a raiva também me faz. Então a raiva de ter tomado um pé na bunda ali
nos fez ir pro plano B. E a gente ia gravar duas músicas, né? Essas duas músicas que a gente ia gravar na coletânea. Pegando esse gancho aí que tu falou, o plano B vem disso mesmo? Vem Esse nome disso. plano B? O plano B Já é que por não conta deu disso. certo ali, vamos pro plano B ou não? O nome foi justamente por isso. O nosso plano A era gravar o EP e da coletânea. Então o que a gente vai fazer? Ah, vamos pro plano B. Tá, mas qual é o plano B? Ah, o plano B é lançar um álbum. Então, álbum plano B. E aí a gente foi, gravou duas músicas. Foi Musa e Último Dia. E a gente gravou o Último Dia e antes de lançar o álbum, a gente lançou o single para gravar o clipe, que a gente sabia que a gente também precisava dar cara antes de lançar um álbum. A gente tinha que ter uma coisa nova, a gente precisava lançar um vídeo com a nossa cara e um vídeo diferente. Então a gente fez o Último Dia. A gente gravou essas duas e a gente, ficou do caralho, vamos gravar mais 3. Gravamos mais 3. E aí a gente viu assim, não tem por que sair. Vamos gravar as últimas 5. Aí fomos lá e gravamos as 5. E aí, na verdade, a gente gravou 4 e ficou uma que seria Estamos Todos Perdidos. E aí chegamos lá, gravamos 10 músicas no Rio Valley, foi editado, foi gravado, mixado e masterizado tudo no Rio Valley. Tudo no Rio Valley. Pô, que massa. E que eu tinha uma dúvida, só retornar. A questão das roupas que vocês usam. Tá. Tem duas coisas ali, né? Antes mesmo de ter integrantes da banda, de ter uma banda, eu e o Jordano, a gente é amigo, desde o colégio, desde 98. E a gente jogou futebol muito tempo junto. Né? Pois é, Então, eu olhando de fora, eu tinha um uniforme meio esportivo, assim, não sei se tem a ver. sim, a gente fez um conjunto de 11 camisetas de futebol, quando a gente tinha só 3 integrantes, e do qual só eu e o Jordano jogava bola. A gente fez um conjunto completo de uniformes não, só de camiseta, porque a bermuda sairia muito caro, e aí a gente usou. Só que a gente não jogou mais. A gente fez as camisetas e praticamente ficou parada. E aí o que a gente começou a usar? Não, vamos começar a usar de uniforme. Então, pelo menos uma e outra, como é uma camiseta dry fit, ela é boa assim para tu sua, ela te ajuda a transpirar e a respirar. Então, no fim ela ficou sendo um uniforme, mas a gente nem combina. A gente não diz assim, vamos todo mundo com a camiseta de futebol hoje. Não, todo mundo vai porque bate na cabeça assim, hoje eu vou usar. Boa para tocar, né? Boa para tocar. E aí hoje a gente não combina, mas geralmente tem a gente fez acho que 2018, pelo menos metade dos shows tinha 2 integrantes com a camiseta de futebol. E a gente fez com o azul, né, com o azul e com o verde, que também é da banda. Massa. Como vocês tiveram problema com baixistas ao longo do tempo aí ou não? Sim, vamos dizer, não foram problemas, né? Baixista é uma... Pode falar pela pergunta, viu? O Jordano falando com o cara do... Vou esqueci o nome da banda agora. Me ajuda aí. Do Vomitose? Vomitose, isso. E daí eles estavam rindo que tiveram problema com o baixista. O Vomitose é uma dupla, né? Uma dupla de rock. Isso é fantástico, né? E daí eu vi que o Jordano deu uma risadinha, falou também que vocês tinham tido problema com baixista, coisa e tal, e troca. Assim, quando eu entrei na Loucos de Cara, eu fui baixista da Loucos de Cara. Quando a primeira formação da Strogonoff, eu era baixista. Fui baixista durante 1 ano. E aí tava difícil de achar baterista para hardcore em Porto Alegre. Não tinha esse cara. Ou tu tinha um cara que era punk. Para nós aqui do litoral, o mais difícil sempre é o baterista. Né? É o baterista. Porque... mas aqui também era. E eu acho que continua sendo um pouco. Porque os bateristas aqui, eles têm muita... a gente tem muitos bons bateristas de metais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso é inegável. Nossa, podemos citar aqui vários. Entre o Francis Cassol, o Renato Siqueira, todo esse pessoal aí, Ibria, Celerata, It's All Red, esses caras são fenomenais. E tu tem bateristas de punk. Mas essa coisa mais HC, mais Califórnia, é mais difícil de achar. E aí, eu
tocava baixo e fazia backing vocals e cantava algumas músicas. E aí chegou num ponto que eu digo, ó, quer saber, eu vou comprar uns pratos. Aí comprei os pratos e no primeiro ensaio eu já cheguei mais perto do que seria estrogonofe do que o baterista antigo. Aham. E aí eu digo, não, então vamos nessa. Leva Eu muito assumi pra a ele. bateria. Assim que tu assumiu a bateria, então? Assumi a bateria assim. Eu peguei, comprei um kit de pratos, chipô, condução e ataque. Não sabia nem sentar. Eu precisei de ajuda no primeiro ensaio do dono do estúdio, que era baterista, para ele me ajudar. Aí ele me ajudou a montar a bateria. Eu não sabia nem segurar a baqueta. Não sabia nada. E nesse primeiro ensaio chegou mais próximo do que seria um HC do que ele, que era um baterista de metal, chegava. Então aí nós mudamos, assim, né? Aí nós fomos atrás de baixista. E aí fomos atrás, botamos anúncio. E nós temos uma característica da banda que é a seguinte: nossos baixistas, eles não ficam no Brasil. Ele, assim, o Tocou no primeiro. Paraná, tá indo pra fora. É isso? O primeiro, um dos primeiros baixistas depois que eu saí, ele foi para França. O segundo também acho que foi para França ou para Inglaterra. Outro, cara, o pessoal ia saindo, ia para fora do país. Não era que ele não queria mais tocar na banda. Ele não tinha mais como ficar em Porto Alegre. E o Maia Sim. saiu para ir para Portugal, que foi o que gravou o Plano B. Cara, é muita coincidência. Nossos baixistas, eles praticamente não ficam em Porto Alegre. Mas agora quem E é que assumiu o status aí? aí a gente até teve uma boa receptividade, assim, a gente botou um anúncio de novo, ó, dizendo, ó, cara, a gente precisa de baixista. E a gente conseguiu um outro baixista de Canoas, que é o Henrique Franco. Baita, um gurizão também, baita gurizão, assim, toca pra caralho. E chegou no primeiro ensaio e a gente pedia 3 músicas, né, do plano B. Ele chegou tocando todas do plano B. É como se a gente Porra. tivesse ensaiado com ele há, sei lá, uns 2 meses. O cara chegou e tocou as músicas no tempo certo, tudo certinho. A gente disse, pô, o cara é muito melhor que a gente. Nem a gente sabia tocar as músicas direito, o cara sabia tocar. Não Então, sabia. então ele entrou, né? Entrou em julho do ano passado. Em 6 meses, ele foi o baixista que mais fechou com a gente. Pra tu ver. A gente também embalou uma boa sequência de shows aqui. E paramos em março aí devido à pandemia. E ele agora tá estudando, mas é um baita no guri, um baita no baixista também. Mas vocês têm ensaiado aí durante a pandemia ou realmente estão seguindo aquele Não, isolamento? não, a gente seguiu a ordem dos cientistas, né? Dos cientistas e médicos de manter o isolamento. Até antes a gente não tinha estúdio também, os estúdios estavam fechados, né? Agora até acho que tem uma. Dá pra, dá pra dar uma ensaiada, mas a gente está segurando, assim. Até porque o Jordano ele é psicólogo, ele faz atendimento no CAPS em Sapucaia. Então vamos dizer, mesmo que ele não seja médico, ele está numa linha de frente. O Murilo, ele trabalha no Instituto de Coração de Porto Alegre, tá? Ele não é médico, mas ele está num ambiente. Eu voltei a trabalhar, sou um funcionário público, trabalho na Transurb e tenho aglomerações. Então a gente está evitando um pouquinho agora. Vamos esperar normalizar mais um pouco. O que a gente tinha planejado, de repente a gente consegue fazer à distância. Mas ensaiar mesmo a gente parou. E vocês aí dos Calotas também pararam? Ou continua? Parou, a gente fez um último show dia 31 de janeiro Uhum. e não ensaiamos mais, não tocamos mais. Como falou, nós temos um camarada também que trabalha no CAPS, aqui em Capão na Canoa, mesma Uhum. situação. A maioria trabalha fora, né? Eu sou o único que tive as atividades assim que ficaram diferentes. Agora estou trabalhando de maneira remota, né? Como a gente está chamando, eu sou professor de Uhum. escola pública, né? Uhum. Então estamos se virando, né? Como eu tenho família e criança pequena e coisa e tal, a gente achou melhor por enquanto não se encontrar. Então, mas está bem difícil, assim, não sei como é que tu leva, assim, mas eu tenho sonhado, estou tocando, assim, coisa e tal, e fazendo alguma É, música, e vendo um show. eu vou dizer uma coisa aqui que
que é forte. Forte pra mim, não que seja, mas vamos dizer assim, sempre fui um cara muito isolado. Sempre fui um cara muito solitário, assim. E a banda, ela me fez ter um pouco mais de contato com outras realidades, assim. E eu sinto muita falta de ter interação, de fazer show, de ver gente, de sair dessa rotina. Porque era uma quebra. A música, ela não veio pra... Claro, tem aquele interesse meio comercial, mas ela é muito mais... vamos dizer assim, ela me ajuda muito mais a lidar com os meus problemas do que ela me dá retorno financeiro. Então, quer dizer, ela me faz muito mais, ela é terapêutica. E quando tu cortou, e eu vou dizer assim, tá, eu tenho uma bateria eletrônica aqui, eu tenho guitarra, eu tenho violão, eu tenho baixo, mas essa sinergia de entrar num transe, tocando ao vivo com pessoas e tu tocando com os teus amigos e mesmo que seja uma baita numa furada, mas que tu sabe que vai gerar uma boa história, cara, isso me fez mal. Isso me fez mal. Eu não cheguei a sonhar, mas eu vou te dizer que outras coisas começaram a dominar minha cabeça porque eu não tô tocando. Porque eu tô preso. Vamos dizer assim, preso. Sim. Mas é uma prisão, né, meu? A gente está se comunicando hoje, né? Uma prisão futura mesmo, né? Uma visão que muitos tinham no passado que hoje se concretiza, né? E tu Isso. ensaia assim, sozinho em casa, assim, comentou que tem uma bateria eletrônica, é isso? Hoje eu tento criar uma rotina de dizer assim, ó, eu vou ficar uma hora não, eu vou tocar meia hora de bateria. Eu chego em casa e eu tenho que tocar meia hora de bateria. E isso é meio que uma definição minha para eu tentar ser o melhor baterista. Então, assim, eu boto isso para mim, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que tocar melhor do que eu toquei ontem. E eu faço isso meia hora por dia. E eu vai subindo o sarrafo, assim, no caso. vou subindo o sarrafo. Vou subindo o sarrafo por quê? Porque eu também eu me cobro muito como músico. Então eu digo, não, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que fazer uma virada diferente. Mesmo fazendo coisas simples, eu digo, tá, mas eu tenho que fazer a coisa simples direitinha. Então, mas ela, vamos dizer assim, ela pega um tempo, mas ela não tira essa ansiedade de tocar ao vivo. Aquele negócio de ter o suor, de tu ver a pessoa rindo, de tu ver a pessoa cantando junto contigo. De ter essa... Totalmente, é mais mecânico, né? Mas Como se fosse é do caralho, assim. Eu, Isso. uma dúvida que eu tenho em relação à bateria do plano B, velho, ela é real ou é editada? Não sei se Ela vocês têm é... vamos dizer assim, essa formato de gravar editado, não sei se já vamos fizeram dizer isso. assim, a gente, sim, foi tudo gravado ao vivo, foi gravado por linha, mas claro, foram editadas algumas coisas, né? Mas eu Sim, mas não é questionei o bateria pacote. eletrônica, né? A Não, não bateria é é bateria real. eletrônica, é bateria acústica real microfonada. Mas eu cheguei a questionar o pacote porque eu tinha vamos dizer assim, uma memória que a minha bateria era muito editada antes. Ela era muito, apesar de ela ser gravada acústica, todas as nossas músicas foram baterias acústicas, eu sentia que ela era meio mecanizada. Uhum. Eu digo, tá, eu consigo ouvir uma edição. Eu consigo ver aqui que o cara, eu não dei aquela batida e o cara preencheu. E com o pacote, não. O pacote, ele diz que ele editou, mas ele teve que editar pouquíssimas coisas. Ele teve que botar poucas coisas no tempo. Então a bateria ela foi totalmente gravada acústica. Metade dela foi gravada com um tipo, com uma marca, foi gravada com Pearl. E as 5 últimas foi gravada com Gretsch, que o pacote trocou. E aí dá pra dizer assim, tais músicas eu gravei com 2 baterias, dá pra dizer. Mas ficou muito bom, né? Parabéns. Te perguntei se era bateria eletrônica, às vezes pela velocidade, né? Tem uma pegada bem forte ali, né? E Sim. a tua relação com o metrônomo parece bem boa, assim, né? Tem muito batera que briga com metrônomo, né? Não sei se é o teu caso, não parece. Eu briguei muito, vamos dizer assim. Eu briguei muito, sim, já briguei muito. Hoje eu não consigo muito ensaiar com metrônomo, porque uma vez eu ouvi o Bill Stevenson do Descendants dando uma entrevista e ele não
Ele falou assim, não consigo estudar. Eu largo as músicas e saio tocando atrás. E saio tocando do meu jeito. E aí azar. Na verdade, o metrônomo para mim hoje é a música que eu toco. Então eu não preciso largar o metrônomo e fazer exercíciozinho. Agora, quando eu vou gravar, e essa foi a diferença do plano B para os outros. Como eu tinha bateria eletrônica em casa, e a gente já tinha as guias com metrônomo, eu ensaiei em casa com metrônomo. Talvez isso tenha deixado ela bem orgânica. Porque eu cheguei no estúdio, eu gravei 5 baterias em 3 horas, contando a afinação. Eu gravava 3 takes, 5 músicas e isso contando isso contando a afinação dela. Até o pacote ele diz assim, não interessa se tu vai gravar 2, se tu vai gravar 3, se tu vai gravar 5. É 3 horas que tu leva. E foi justamente isso. Eu digo, gravei 2 músicas em 3 horas, 3 músicas em 3 horas, 5 músicas em 3 horas. Mas isso também é uma coisa da Strogonoff, mesmo para os outros. A gente costuma fazer uma pré-produção bem forte antes. Claro, isso dá diferença. Sim, isso a gente ganha tempo de gravação. Se tu chegar no estúdio, se tu chegar no estúdio assim, cara, é isso que eu vou fazer e é assim que eu quero que saia. Tu ganha muito tempo de produção. Então, isso foi sempre uma característica nossa. Claro, tem aquele negócio de solos, de backing vocals, que mais ou menos tu decide na hora porque tu não consegue ensaiar. Tu pensa, mas às vezes a execução é ruim. A bateria, dessa vez, não. Foi tudo no metrô, ensaiei no metrô e foi. Dizem que o pacote é muito bom nessa parte dos backing vocals aí. Procede, tu acha? É assim, vamos dizer o seguinte, a gente gravou 2 álbuns antes com produção do Rafael Siqueira. Rafael Siqueira, que é guitarrista da It's All Red daqui, e a gente gravou com o Paulinho Barcelos, que também é produtor e guitarrista aqui. Vamos dizer assim, o conhecimento, a base deles de backing vocals é diferente do que o pacote tem. O pacote foi criado. Tô imaginando. Ouviu muito no FX, ouviu muito The Sanders, ouviu muito Ramones. E então ele sabe as manhas. Então ele ouviu Bad Religion, que é uma puta de uma base pra gente, né? Pra mim o Bad Religion é o que melhor fala, melhor faz esse backing vocal, vamos dizer assim. Ele consegue acompanhar e ele consegue fazer uma linha. E o plano B ele nos deu isso. E outra coisa do plano B também que a gente conseguiu botar em execução foi o grito. Eu gritei 2 músicas ali. Isso foi uma coisa da hora. Eu digo, tá, vamos arriscar. E o pacote entendeu. E conseguiu fazer isso uma parte da música. E ele dá dicas, né? Diz, mantém o tom. Vamos todo mundo junto, faz um de cada vez. Ele tem a manha, assim. Claro, ele consegue. A gente já falou isso antes, vou falar isso do backing vocal. Na verdade, o pacote ele é bom porque ele tira o melhor de ti, mesmo tu não sabendo que tu é bom. E essa foi a diferença. A gente chegou com uma ideia de backing, mas se o backing saiu bom, é porque ele conseguiu entender a nossa ideia e conseguiu retransmitir pra gente fazer. Então ele tem a manha, assim. E não é todo mundo que tem. Isso dá pra dizer. Não, no plano B tem isso muito marcante, né, meu? Os backing vocals, assim, ficaram fantásticos, realmente, né? E é difícil, eu vejo como, de repente, a parte mais difícil de tu gravar um álbum, sabe? Tudo é meio ajeitável, mas essa parte assim, dos backing vocals, dos vocais de apoio, assim, como é difícil de fazer, sabe? Sim, como isso. Tem muita gente que domina isso, não é todo mundo que domina. Não, é que, vamos dizer assim, vai muito da tua referência. Como a gente ouve Bad Religion, a gente ouve Dead Fish, sei lá mais o que a gente... Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui pra dizer que a gente ouve. Mas a gente ouve muita música que tem backing vocal, né? New Found Glory, que eu ouço pra caramba, e que tem berros atrás, não uns berros, não uns gritos tão altos, mas uns gritos limitados. E tanto que é a última coisa que tu faz na música, né? Tu faz todo, tu grava tudo, tu grava solo, tu grava vocal, e aí tu diz, tá, agora vamos pro elemento diferente ou vamos fazer os backings, né? Da hora. Como tu vê a cena porto-alegrense aí? Cena underground? A cena underground.
vou falar da cena da Grande Porto Alegre, vamos dizer. E fazendo parte dela, pelo menos musicalmente, há uns 4, 5 anos mais ativamente. Cara, é uma cena que ela é muito rica, ela é muito diferente. Eu acho que a gente consegue sair de um samba, como eu já falei antes, para um metal, para um punk bem feito, para um hardcore bem feito. A gente tem muita gente boa tecnicamente, a gente tem muito bons estúdios, e é uma cena muito rica, mas ela não consegue. A cena underground, ela se conhece. Pô, vamos jogar aqui para a coletânea. Pô, eu já toquei com quase todo mundo dessa coletânea. Eu já toquei com os Torto. Acho que são, a Lê pode confirmar, mas acho que são 21. Da primeira ali, a Repadura a gente não tocou, mas o Billy Valdez é diretor de nossos clipes. Calotes a gente não teve chance, Hermano Chapas não, Cat Arcade a gente já tocou, Steve Raivoso não tivemos oportunidade, Flanelas não, Punkzilla é praticamente a nossa irmã, vamos dizer. Então, Semplicantes a gente já tocou, Flanders a gente conhece, já foi em show, já tocou, Solano Star, outra gurizada ali, também da URGS que a gente já tocou, 69 Enfermos do Dalin, baita cara colombiano, acho que é colombiano, mas do cara de fora, do caralho, Rooster, pessoal de Guaíba, Abigail já tocamos, Bleff eu acho que a gente já tocou, Marinas Foda a gente já tocou, Rotten Garden não, Concentril a gente não tocou, mas já tocou com Bolha, que toca na Concentril, Vomitose a gente conheceu, Satan's Woman não, e os Torto também, já tocamos pra caramba, 23 bandas, e o Dead Fish infelizmente não tivemos chance ainda de tocar, mas tomara que a gente toque um dia. Então é uma cena dentro de Porto Alegre que eu vejo que ela é muito rica. Tem pessoas muito inteligentes por trás dessas bandas. Vamos dizer assim, eu acho que uma das coisas que era, né, aquele estereótipo do roqueiro, que ele é aquele cara que só pensa na música, que é drogas, sexo, drogas e rock and roll, ela é muito diferente hoje, pelo menos dessa cena que a gente vê. Todo mundo é muito inteligente. Hoje eu acho que virou um pouco de mito isso, né? Virou um pouco de mito, né, esse negócio do sexo, drogas e rock and roll, porque se tu não tiver um mínimo de disciplina, tu não consegue fazer nada, né? Porque cada banda hoje tem que fazer praticamente tudo, né? Tu não vai ter as pessoas curtindo a gente por trás, coisa e tal. Tu vai lá, marca o horário, grava, escuta, reescuta. Se não tiver essa sanidade, essa organização, fica difícil, né? De ter uma banda, de manter uma banda. Mas voltando a falar, vamos dizer, da cena, eu acho que a gente tem muita gente inteligente, muita gente boa, a gente tem bons estúdios, o que eu acho que falta no Rio Grande do Sul, como um todo, são casas. Então, a gente não tem um pico, vamos dizer assim, a gente tinha um, fechou, mas a gente só tinha aquele em Porto Alegre, que era o Signos, e ele abraçava todo mundo. Então, a gente perdeu as casas. Bom, a Lê tá falando que vai encerrar em 5 minutos. Podemos continuar? Cara, eu não sei que eu não consegui entrar pelo perfil do arquivo aqui, não sei se meu celular é antigo, não Agora que eu tô com a senha do arquivo, nós vamos até amanhã. É só Stragolov até amanhã. Vamos passar todos os clipes agora. Não, mas sim, vai fechar aqui, espero que eu consiga salvar. Mas vamos dizer assim, tá, a gente voltando às vacas frias. Falta lugar para todo mundo. Eu acho que faltam lugares com condições. Vamos dizer assim, a gente é uma banda de hardcore. A gente não tem um certo nível. Vamos dizer, a gente precisa de um mínimo para tocar. Mas vamos dizer assim, uma banda para poder tocar. Que seja um cubo bom, que seja um retorno bom, que seja um palco legal, uma bateria legal. Cara, acho que tá faltando isso, tá faltando profissionalismo, na verdade. E eu vou dizer que talvez até de nós, enquanto bandas, também falta um pouco de profissionalismo. Falta qualidade pra gente se apresentar. E falta
o principal, eu acho, pra gente, assim, é que a gente não conseguiu tirar uma banda daqui para fazer um relativo incômodo, um relativo sucesso. A gente teria que tirar uma dessas bandas aqui para puxar as outras. Porque a gente tá numa cena que é muito... Será que depois que essa banda aqui, será que ela volta para puxar os outros? Eu sempre tenho essa dúvida, sabe? Eu acredito que aquela teoria do balde de caranguejo, ela caiu por água. Eu acho que hoje, desse grupo do underground que está aqui, se sair, eu acho que a coisa é um pouco diferente. Eu acho que ela vai conseguir fazer isso. Não sei se ela vai tentar, pelo menos. Não sei se ela vai conseguir, porque existem outros interesses. Mas eu acho que a gente tem bandas com muita chance de elevar as outras. A gente não precisa sair muito daqui. A gente tem 2 bandas aqui na coletânea que tocam fora do país. Exato. Na verdade, vamos contar 3, 4. A gente tem o Replicantes, que é uma banda foda. A gente tem o Dead Fish. A gente tem a 69 Enfermos, que faz turnê para a Europa. E a gente tem a Flanders. Claro, as 2 tocam em inglês. Mas, cara, elas estão na mesma coletânea que a gente. Elas se propuseram a entrar nessa coletânea. Então, é muito certo que se alguém de fora ouvir, vai cair na gente. A gente entrou numa lista, uma playlist de hardcore americana. A gente não pediu pra ninguém. Então, isso existe. Existe essa conexão, sim. Então, pra mim, ainda não fechou 1 hora. Deixa eu ver. Querem... O que tu acha, Lê? Encerro e abro uma nova? Vamos esperar a dona do arquivo. Sim? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar esta live e já entro numa próxima. E aí tu solicita a entrada e eu te aceito novamente. Ok. Beleza? Beleza. Fim da parte 1.